Pessoal, essa é a nossa segunda aula. Quem estiver interessado pode procurar aí no YouTube a aula anterior, tá? Eu vou dar prosseguimento aqui com a acentuação gráfica, com mais um toque importante e muito frequentemente cobrado nas provas também, que é o emprego dos acentos diferenciais. Primeiro, dá uma olhada nesse período aqui, por favor, e vê se você consegue descobrir qual é o equívoco, qual é o erro gramatical que acontece aqui. Se eu digo que o homem tem certos defeitos que as mulheres não têm, eu cometi aqui um erro de concordância verbal. Vê se você consegue identificar. Está pegando bem a frase? Ó, o homem tem certos defeitos que as mulheres não têm. Veja qual foi o problema. Quando eu digo que o homem tem certos defeitos que as mulheres não têm, eu tenho aqui dois verbos, não é isso? Quais são os verbos? Tem o verbo tem, que apareceu aqui, e na outra oração aparece o verbo tem aqui, tá? Uma estratégia sempre interessante para quando você trabalha com períodos com mais de uma oração é dividir esse período em orações para que a análise fique mais fácil para você mesmo, tá? Vamos tentar então, olha só. Se eu digo que o homem tem certos defeitos que as mulheres não têm, como eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. E já que são duas orações, eu tenho um período composto, tá? E é fácil, fica muito mais fácil a análise dos períodos quando você divide esse período em orações. Qual é a primeira oração? É a que diz que o homem tem certos defeitos. Aí você faz uma barrinha para dividir. Tudo bem? Aí eu fico com uma oração aqui e uma oração aqui. Para que você identifique mais facilmente equívocos de construção, o melhor é fazer analisar as orações distintamente. Então, olha a oração número 1. Ela diz que o homem tem certos defeitos. O verbo dessa oração é o tem. E quem é que tem certos defeitos? Quem tem esses certos defeitos é o homem. Então, o homem vai desempenhar a função sintática de sujeito dessa oração aqui. Então, aqui eu tenho o sujeito da primeira oração, tá? O núcleo desse sujeito vai ser homem, e aqui você estabeleceu uma devida concordância verbal. Você colocou homem no singular, concordando com o verbo que também está no singular. Tudo bem? É do lado de lá que a ausência de um acento diferencial acabou gerando um erro de concordância verbal, porque o homem tem certos defeitos que as mulheres não têm. Na oração de cá, quem vai desempenhar a função sintática de sujeito vai ser as mulheres. Esse é o sujeito, e o núcleo vai ser mulheres. Mulheres está no plural agora. Se eu tenho o núcleo do sujeito no plural, o verbo também tem que acompanhar. Isso aí também fica no plural. E aí, para pluralizar esse verbo é que eu emprego o acento diferencial, para identificar a pluralização desse verbo. Então, você observa, o tem aqui não recebeu acento e o tem aqui recebeu acento. O que justifica isso? Esse tem está no singular, para concordar com o homem no singular, e aquele tem está no plural, para indicar também a pluralização desse verbo, para concordar com as mulheres. É importante que você entenda que não existe nenhuma distinção na pronúncia desses verbos. Você pronuncia tem no singular e tem no plural também. Não há distinção na prosódia, tá? Então, vamos dividir os acentos diferenciais em dois grupos. O primeiro grupo é o que trata dos verbos tem e vem. Esses dois verbos, quando forem empregados no singular, vão ser empregados assim, sem acento. Então, se você os encontrar assim, já sabe, estão empregados no singular. Tudo bem? Se eu quiser pluralizar esses verbos, a pluralização deles implicará o emprego de acentos diferenciais. Vou destacar para ficar mais fácil. Quando você emprega acentos nesses dois verbos, você indica que eles são no plural agora. Então, ó, aqui eu tive o plural desses verbos. Tudo bem? Então, olha só. Tem e vem no singular, empregados sem acento. Tem e vem no plural, empregados com acento. Mais uma vez eu reitero, você não vai modificar a pronúncia desses verbos. Eles são pronunciados tem e vem no singular, tem e vem no plural. Esse acento aqui determina só uma alteração gráfica, mas não uma alteração fonética. A pronúncia fica sendo a mesma, tá? Vamos ao segundo grupo. No segundo grupo, vai acontecer a mesma coisa. Tanto no singular quanto no plural, a pronúncia vai ser a mesma. E aí eu vou colocar três verbos como exemplo. Os verbos mantém, detém e contém. Só que essa regra ela é bastante abrangente. Ela envolve todos os verbos que forem oxítoros terminados em mantém, detém, contém, retém, provém, advém, por aí vai. Tá? Você vai empregar o acento agudo sempre que esses verbos estiverem empregados no singular. E se você quiser fazer a pluralização desses verbos, colocar esses verbos no plural, você vai pronunciá-los da mesma forma, como no caso de cima, você não vai ter alteração nenhuma na pronúncia dos verbos, tá? A pronúncia vai ser a mesma. A diferença agora é que para indicar que esses verbos agora vão ser empregados no plural, o que você vai fazer? Vai trocar o acento agudo pelo acento circunflexo. Tudo bem?
mais uma vez, sem alteração de pronúncia. Você fala mantém, detém, contém. No caso de baixo, mantém, detém e contém também, tá? Então, ó, sem alteração de pronúncia para os dois casos aqui. No singular ou no plural, a pronúncia é a mesma. A única distinção que você percebe é uma distinção gráfica, tudo bem? Vamos ao terceiro grupo. Neste terceiro grupo há uma alteração, porque esses verbos vão ter alteração não só gráfica, mas também fonética. Esses verbos, eles vão ser pronunciados e escritos de uma forma no singular, diferente do plural. Então, ó, cre, le, ve, de e seus cognatos, né, os derivados desses verbos também, se forem grafados no singular, assumem aquelas formas ali. Ó. Então, cre, le, ve, de estão no singular. Se eu quiser pluralizar essas formas verbais, eu vou ter que necessariamente dobrar as vogais. Ó. Creem, leem, veem, deem. Então, está aqui. Se você quiser pluralizar, você vai ter que empregar com essas vogais dobradas agora, tá? É muito importante entender o seguinte, essas quatro formas verbais vão perder o acento a partir da nova reforma ortográfica, que ainda não está em vigor, mas assim que for aplicada de fato, esse acento vai sumir, tá? A forma de grafar vai ser a mesma. CRELEVD vai continuar com acento e com ezinho só. Agora, a partir da nova reforma ortográfica, essas quatro formas aqui vão ser grafadas da mesma forma, só que vão perder o acento, tudo bem? O importante para esses casos é que você nunca perca a noção de concordância. Não adianta você decorar como fica o singular e o plural desse verbo. É importante que você consiga identificar a hora correta de pregar cada um deles. Então, eu vou criar uma situação aqui em que eles apareçam. Ó. Dá uma olhadinha aqui nesse período. Empreguei aqui três orações, três verbos, né? O homem que lê se mantém informado e tem mais recursos. Repara que eu empreguei três verbos aqui. Eu empreguei o verbo ler, o verbo mantém e o verbo tem. Esses três verbos estão no singular. Vê se na verdade, ó, o homem que lê se mantém informado e tem mais recursos. Tudo bem? Quem vai determinar o emprego de um verbo no singular é sempre um sujeito no singular. Esses verbos assumem a forma no singular porque todos concordam com o homem. Sujeito das orações que aqui estão, tá? Então, se eu digo o homem que lê se mantém informado e tem mais recursos, tá? Os verbos aqui estão no singular, todos em concordância com o homem, que também está no singular. O que isso significa? Que se por acaso se propuser a modificação desse o homem, que está no singular, para os homens, no plural, você se verá, então, obrigado a modificar os verbos que aqui estão, tudo bem? Em nome da concordância, olha o que vai acontecer. Olha como é que passa a ficar a forma verbal agora. Ó. O homem que lê, no singular, no plural, os homens que leem, tudo bem? Esse se mantém aqui, ele vai manter exatamente a mesma pronúncia. O que ele vai fazer é trocar o acento agora, tá? O predicativo do sujeito informado, que concorda com o homem aqui no singular, vai passar a ficar no plural também. Então, você vai colocar aqui, ó, informados. E para pluralizar esse tem aqui, você já sabe o que fazer. A ideia agora é empregar um acento diferencial. Então, está aí, devidamente modificada. Repara, quando eu tive um sujeito no singular, eu coloquei o homem que lê, se mantém informado e tem mais recursos. Tudo bem? Na transposição para o plural, os verbos assumiram, então, essas formas pluralizadas. O plural de ler é leem, de mantém é mantém, de tem é tem. Os dois com acento diferencial. Tá? Então é isso. Até a próxima, com a próxima dica.